mais sou como sou. E porta-voz da identidade do banco, tá? Então, hoje a gente vai ter esse bate-papo. Quem quiser pode ficar também para o challenge, que vai ter mais tarde, para resolver o problema da falta de diversidade nas ligas de empreendedorismo em geral. Então, Bruno, se quiser começar falando um pouco de você, dando uma apresentada. Legal. Bom dia, pessoal. Quanto tempo eu tenho? Mais ou menos até 11h30, assim. Nossa, é bastante. Tá bom. Então, façam perguntas para a gente conseguir aproveitar bastante o tempo, tá, pessoal? Bom dia, meu nome é Bruno Crepaldi, para quem me conhece. Se tiver algum deficiente visual acompanhando, eu queria dizer que eu sou branco, tenho cabelos e barbas castanhos, estou com um moletom das cores do arco-íris. Eu sou superintendente jurídico no Itaú Unibanco, sou um homem gay e estou lá no banco desde 2006. E minha história de saída do armário é uma história... Acho que vocês são novinhos, né? Eu tenho já meus 37, nasci em 83, então minha adolescência foi mais ou menos na época que vocês deviam estar nascendo. Então, acho que é bom dar um contexto para vocês aqui do que era ser gay nos anos 90, né? A gente tinha muito pouca referência gay na televisão, na mídia, etc. Eu sou do interior, então lá tinha menos ainda, né? Não existia balada gay, não existia a cultura LGBT como ela existe hoje, etc. E para piorar a situação, no começo dos anos 90, que foi mais ou menos quando eu comecei a me entender como um homem gay, era o momento mais crítico da epidemia da AIDS, né? As pessoas estavam morrendo e a mídia fazia um grande sensacionalismo a respeito disso e associava a AIDS à peste gay, né? Aquela capa horrorosa da Veja trazendo Cazuza ali, bem debilitado, etc. Então tinha uma associação muito direta entre ser gay e morrer de AIDS. E aí eu ali, adolescente, sem a menor referência do que era ser gay, os estereótipos que vinham pela televisão não colaboravam em nada, e todo esse medo de morrer, ser gay para mim significava uma sentença de morte, e eu me tranquei no armário para mim mesmo, né? Então meu primeiro e mais difícil armário de sair foi o meu próprio armário. Eu tinha medo de reconhecer para mim mesmo que eu era um homem gay, e vivi nesse armário durante bastante tempo. Passei no vestibular, vim fazer direito aqui em São Paulo. Cheguei no Largo São Francisco em 2001, quando eu entrei. E para vocês terem uma ideia, tinha nos 5 anos de faculdade, são mais ou menos 400 alunos por ano ali na Sanfrão, eram na minha época, não sei como está agora. Tinha um único aluno abertamente gay na faculdade naquela época. Então vocês imaginam a diferença que é hoje. Se vocês forem lá no Largo de São Francisco, tem grêmio, eles discutem, etc. Uma realidade bastante diferente da realidade que eu encontrei ali. Então, apesar de ter mudado para uma cidade, para São Paulo, uma cidade mais cosmopolita, que tinha uma vida gay mais agitada, já tinham as baladas gays aqui em São Paulo, tinha um furdúncio que acontecia ali na Jaú de final de semana e tal. Isso era muito desconectado da nossa vida real. Então, você tinha essa vida no final de semana, mas no seu dia a dia de trabalho, de escola, de estágio, etc., isso tinha que ficar escondido. E é até muito curioso, porque alguns anos depois de formado, eu encontrei vários dos meus colegas de turma nas baladas por aí, todo mundo acabou saindo do armário depois que se formou, mais ou menos com uma história parecida com a minha. Então, quando eu comecei a estagiar em 2006, num escritório de advocacia, trabalhando com fundo de investimento, foi quando eu comecei a entrar no meu armário profissional, né? Eu já estava um pouco mais bem resolvido com o meu armário pessoal, já estava começando a sair com amigos gays, tendo meus primeiros relacionamentos, mas eu ainda não tinha... Eu entrei no trabalho, piada homofóbica, piada machista, piada racista. Nos anos 2000 isso ainda é um pouco a realidade em muitas empresas hoje, mas isso era o padrão na época, né? Não ter isso era estranho. E aí eu me tranquei no armário profissional, então eu chegava no trabalho, passava meu crachá na catraca do prédio e deixava o Bruno gay pro lado de fora e virava o Bruno advogado da porta para dentro. Me formei, entrei no banco em 2006 como advogado júnior e fui fazendo a minha carreira lá sempre com esse personagem que vivia ali dentro, que não falava da vida pessoal. Eu não inventava nenhuma história, mas não falava com quem eu saía no final de semana, eu tinha relações bastante superficiais com a maioria das pessoas com quem eu trabalhava, tinha alguns poucos amigos ali realmente no ambiente do trabalho, muitos deles eu conheci, encontrava nos lugares, fazia amizade com eles e acabava virando meu amigo no trabalho. Em um determinado momento, a época ainda era Unibanco,
né? Não tinha tido a fusão. Então a gente até se apelidava entre a gente dos Unibambis, né? Era o nosso grupinho de gays que dentro do banco fingiam que não eram gays. E eu achava que era assim, porque eu já tinha tido aquela adolescência em que não se que eu tinha medo, depois eu passei do medo para uma situação de é assim mesmo, vou ter que ficar me escondendo e tomar cuidado com as minhas redes sociais, tomar cuidado com o que eu posto, porque isso pode de alguma forma prejudicar meu desenvolvimento de carreira. E fui crescendo na carreira, fui promovido advogado pleno, sênior, coordenador, gerente, e fui levando a vida achando que a vida era assim. Eu até via iniciativas de diversidade acontecendo da temática LGBT aqui no Brasil, mas ainda estavam bastante tímidas, né? Em 2016 eu fui pelo o banco tem um programa que uma vez por ano ele manda um dos advogados para fazer mestrado no exterior. E em 2016, em 2015 para ir em 2016 eu fui aprovado para o programa de mestrado no exterior do jurídico do banco. E aí eu queria me especializar em direito digital, porque eu trabalhava no jurídico do Banco de Varejo, então dando suporte à grande operação do Banco do Itaú Laranja, mesmo como a gente chama, e estava nessa coisa de banco digital, operação por app, internet, etc. E falei, bom, preciso ver o que está sendo discutido de ponta sobre a temática de direito digital lá fora. E escolhi fazer alguma coisa ali no Vale do Silício, fui aprovado em Berkeley, e lá fui eu para São Francisco estudar direito digital em Berkeley, que é uma das faculdades mais revolucionárias do ponto de vista social mesmo, que existem no mundo, né? Então, o boom do movimento hippie nos anos 60 aconteceu ali em Berkeley. Berkeley é uma cidadezinha que fica do outro lado da Baía de São Francisco, né? Então, o movimento gay que aconteceu em São Francisco ali nos anos 70 e 80 teve um fermento muito forte dentro da universidade ali em Berkeley. Tudo que tem essas discussões, Judith Butler vive lá trazendo as discussões da teoria queer dela na faculdade, etc. Então, é uma faculdade que está sempre uns 5 anos à frente de todas essas discussões sociais em relação a qualquer lugar do mundo, né? Mesmo em relação às de Nova York. E aí eu cheguei lá e me inscrevi no grupo LGBT. Eu vivia aqui em São Paulo com meu grupo de amigos gays, eu tinha algumas amigas lésbicas, etc., mas era um grupo muito homogêneo, né, os padrões. Então, era um monte de homens e mulheres brancos de classe média alta que trabalhavam, falavam inglês, enfim, aquele grupinho específico. E aí eu entrei no grupo LGBT da faculdade, no começo era muito mais para fazer contatinho, eu era zero ativista, zero ligado nas questões LGBT, era mais para conhecer a galera mesmo. E aí, nesse grupo, foi meio que eu me choquei, assim, porque eu vi o que é, de fato, a diversidade LGBT. Então, foi onde eu tive primeiros contatos com pessoas trans, com pessoas não binárias, toda essa discussão da teoria queer que eu ouvia falar, mas nunca tinha me aprofundado. E aquilo eu falei, nossa, é muito diferente mesmo, e imagino que exista isso no Brasil, mas está muito distante da minha realidade de gay privilegiado. E aí, por outro lado, eu vi acontecer uma outra coisa que eu achei fantástica, que eram os escritórios e as empresas, eles mandavam os sócios, os diretores, pessoas de altos cargos dentro das empresas dos escritórios, que eram LGBT, para eventos com o grupo LGBT da universidade para fazer recrutamento. Então, como os escritórios e as empresas lá valorizam muito a diversidade, eles precisam recrutar pessoas diferentes, LGBT, negros, mulheres e etc. Então, eles faziam esses eventos focados nessas faculdades mais de ponta lá dos Estados Unidos mesmo, para recrutar essa galera. Então, eu vinha de uma realidade onde eu escondia minha orientação sexual com medo disso atrapalhar minha carreira e estava vendo ali acontecer exatamente o oposto, as pessoas serem valorizadas por uma posição de emprego justamente por conta das características únicas que elas tinham em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Eu achei aquilo fantástico e fiquei meio com uma invejinha de falar, putz, por que a gente não tem isso igual acontecendo no Brasil? E voltei com vontade de querer fazer a coisa ser diferente. Então, voltei em 2017, voltei para o banco e querendo fazer acontecer, mas eu nunca nem tinha falado que eu era gay, que dirá que agora eu era um gay ativista e queria fazer um movimento de diversidade LGBT acontecer dentro do banco, né? Então, não sabia muito bem por onde começar e sem saber que impacto aquilo poderia ter na minha carreira dentro do banco. Eu já era líder, estava com uma posição gerencial à época. E aí, para minha sorte, enquanto eu estava fora, as frentes de diversidade do banco evoluíram bastante. Então, em 2016 mesmo, o Cândido, nosso presidente, ele assinou uma carta compromisso com a diversidade, em que o banco se colocou a diversidade como uma frente estratégica da estratégia do banco mesmo. Então, foco no cliente, diversidade, gestão de custos, eram
as coisas todas. A diversidade ganhou uma importância muito maior para o banco. A frente de gênero, naturalmente, já estava mais evoluída, porque, enfim, as mulheres já estão lá dentro do banco. A gente tem hoje uma mulher dentro do comitê executivo do banco, a gente já tem uma mulher no comitê de administração. Então, já era uma discussão que estava um pouco mais estabelecida e acontecendo com um pouco mais de recorrência. E o LGBT, a área de diversidade do banco, queria fazer andar, mas não sabia muito bem como, porque não tinha ninguém que falasse que era gay ou lésbica dentro do banco. Então, não tinha nem com quem dialogar, nem para quem perguntar o que precisasse ser feito. E aí eles tiveram a ideia de fazer um Portas Abertas. O Portas Abertas é um programa que a gente tem recorrente lá com o presidente do banco, às vezes com o Roberto Setúbal, que é o presidente do conselho também, que eles chamam umas 10, 15 pessoas para a sala da presidência para falar de diversos assuntos, seja da economia, do banco digital, dos objetivos do banco no longo prazo, etc. Então, eles escolhem um tema, mandam um convite para o banco inteiro, quem responde, eles meio que sorteiam e as pessoas participam desses momentos. E normalmente é para as pessoas ficarem mais perguntando para o presidente ali o que ele pensa, o que ele acha, e etc, etc. E aí eles falaram, bom, vamos fazer um disco para fazer o LGBT, e mandaram um convite para o banco para todo mundo que ficaria na nossa sede, são umas 10 mil pessoas, falando que eles queriam discutir a temática LGBT no banco e o que podia ser feito, e que os 15 primeiros que respondessem o e-mail iam ser as pessoas selecionadas para participar. Acho que eu estava com aquele viés na cabeça de pensar LGBT, apareceu LGBT, eu já muito rapidamente respondi o e-mail e acabei sendo um dos 15 selecionados para participar dessa conversa. E aí, ali, a primeira pergunta que o Roberto fez para a gente, para começar, foi: eu queria que vocês se apresentassem, dizendo o nome, de que área vocês são e por que vocês resolveram participar dessa conversa. E aí, naquela hora ali, eu falei: olha, meu nome é Bruno, eu trabalho no jurídico e eu tô aqui porque eu sou gay. E aí, eu costumo brincar de que, para alguém que nunca falou a respeito disso para ninguém no trabalho, eu contei direto para o presidente do banco, para o presidente do conselho, que eu era gay. E aí foi muito bacana, porque normalmente esses eventos, como eu falei, as pessoas ficam perguntando as coisas para eles, né? E nesse foi o contrário, era o Roberto e o Cândido perguntando para as pessoas que estavam ali como era ser LGBT no banco, qual tinha sido a reação das pessoas quando chegou um e-mail falando que os presidentes iam falar a respeito desse assunto. E ó, foi aquela chacota geral, né? Teve gente que se inscreveu e o colega do lado falou: ah, você está indo na reunião para ver se arruma um namorado. Então foi aquela, imagina o nível de despreparo das pessoas quando no primeiro contato desse assunto ali, né? E aí acho que foi super legal porque, primeiro, eu vi a importância que eles estavam dando para o assunto e a seriedade com que eles queriam fazer aquela discussão acontecer ali dentro, e por outro lado eles se conscientizaram muito de que tinha muita coisa que precisava ser feito para a gente melhorar muito o nosso ambiente, né? As pessoas de fato tinham medo de dizer que eram gays ali no banco. A vice-presidente hoje, a membro do nosso comitê executivo que cuida da área de pessoas, o nosso RH, também cuida do jurídico e é minha chefe desde que eu entrei no banco em 2006. Então, a gente tem uma relação até bastante próxima, que é a Cláudia Politansky. E aí, a hora que acabou a reunião, eu fui até ela estava participando também, falei: olha, Cláudia, eu estou super à disposição, lá na Califórnia tive algum contato com o assunto, estou disposto aqui a me aprofundar, a estudar, então conta comigo aqui para você, para o que eu precisar, para o que você precisar, né? E aí ali a gente teve a ideia de criar o primeiro grupo identitário piloto no banco, que foi um do jurídico, mais restrito, mais controlado, para a gente testar o que funcionava, o que não funcionava, etc. Algumas semanas depois, junto com a minha diretora executiva, a gente organizou a primeira reunião do grupo. Foi até engraçado, porque a gente marcou a sala de reunião, convidou o jurídico inteiro, quem quisesse participar, e as pessoas iam meio que correndo até a sala, abriam a porta, entravam escondido e fechavam a porta com medo de alguém ver eles entrando ali para participar dessa primeira reunião. Então todo mundo ainda muito receoso para que ia ser usado, qual o impacto que aquilo poderia ter. Ninguém se sentia muito confortável em falar a respeito do assunto. Aí já na segunda reunião já veio muito mais gente, e aí os primeiros aliados começaram a participar, porque eles começaram a escutar do que tinha sido a reunião. Então, para quem não está muito familiarizado, aliado a gente costuma usar como expressão dentro desses grupos identitários, são as pessoas que não se identificam como LGBT, mas participam das discussões para conseguir contribuir de alguma forma com a causa. Então, os primeiros aliados começaram a participar, e aí nessa primeira reunião com os aliados, a gente começou a falar de: a gente precisa começar a pensar em questões das pessoas trans, a gente precisa discutir um pouco teoria queer, e aí os aliados começaram: bom, vamos dar um passo para trás, porque eu não sei do que vocês estão falando, eu não estou entendendo nada dessa linguagem que vocês estão utilizando. Aí eu e mais um pessoal que já estava um pouco mais engajado ali, a gente organizou uma apresentação bem, no começo ela era bem simplesinha, assim,
explicando esses conceitos gerais, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero, o que é sexo biológico, quais as diferenças entre isso, que não existe correlação, etc, etc. E aí, na outra reunião, a gente apresentou esse material. E aí o pessoal adorou e falou, vai na minha área, isso apresenta para a área inteira, mesmo quem não veio na reunião, acho que é super importante as pessoas terem esse conceito. E aí eu comecei aí, em algumas reuniões de equipe do jurídico para apresentar aquele conteúdo. Em uma delas, a nossa consultora de RH estava participando e falou, nossa, acho que as consultoras de RH do banco precisam desse treinamento. Conversou com a diretora dela e aí eu fiz uma apresentação para todas as consultoras de RH do banco daquele treinamento. E aí foi aí que pulverizou, porque as consultoras falaram, nossa, a gente precisa levar esse conteúdo para o banco inteiro. E aí, a cada reunião de equipe que tinha nas áreas em que elas atendiam, elas pediam a pauta, me convidavam e eu comecei a fazer uma peregrinação em diversas diretorias do banco fazendo essa apresentação. Então, desde as mais pequenininhas, numa sala de 5 pessoas, até uma plenária da nossa área de marketing, com, sei lá, 1.000 pessoas participando, eu em cima de um palco, imagina, marketing do Itaú, era quase um Rock in Rio e eu lá em cima passando esses conteúdos para ele. Então, a gente percebeu que primeiro tinha uma demanda muito grande para falar do assunto, as pessoas realmente estavam interessadas e precisando falar do assunto, e cada vez que eu fazia essa conversa, vinha o contraponto de várias pessoas contando histórias de coisas que tinham acontecido no dia a dia delas, de preconceito que elas tinham sofrido, de comentários que elas escutavam, dos medos que elas tinham, e a gente falou, bom, de fato, a gente precisa organizar agora uma estrutura institucional. Então, em 2018, a gente fez o primeiro evento, a Semana de Diversidade LGBT. A gente colocou luzes do arco-íris em todas as fachadas do banco lá na nossa sede, no Jabaquara. Adesivamos, a gente tem um túnel que passa por debaixo da rua, que liga um prédio ao outro, né? Parece uma nave espacial, assim. E aí a gente adesivou ele com as cores do arco-íris, assim, parecia que você estava entrando no túnel da Xuxa, era maravilhoso. E todo temático e tal, e fizemos a primeira foi bem artesanal, então no primeiro dia fui essa palestra que eu tinha montado para falar desse assunto, no segundo dia eram meus pais contando a experiência de um casal heterossexual relacionado ao tema LGBT para falar disso, e no terceiro dia a gente fez a assinatura do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Então eu costumo brincar que a primeira semana LGBT do Itaú era a semana Bruno Crepaldi de família, né? A gente meio que organizou bem caseiro e foi um sucesso, assim, foi a primeira semana de diversidade que o banco fez e nunca tinha feito nem dos outros temas. Foi um sucesso, a gente distribuiu aquele cordãozinho com as cores do arco-íris. Eu não sei onde ele tá, porque eu não sei nem onde está meu crachá com essa história do home office. Mas a gente fez um cordãozinho bonitinho com as cores do arco-íris, e aí todo mundo queria, virou uma febre, era só para quem foi na apresentação, mas virou tipo, a gente começou a dizer que era o kit gay do Itaú, todo mundo queria ganhar aquilo, porque vinha junto com um botãozinho também, e aí virou uma febre, acabou, a gente teve que fazer mais uma tiragem, porque todo mundo, de repente, falou, putz, é muito legal, o banco tá falando, e agora eu tenho orgulho e quero mesmo pendurar um cordãozinho para mostrar que eu sou LGBT ou que eu sou aliado da causa aqui dentro do banco. Então, foi um mega sucesso, e a gente lançou na sequência das outras semanas de gênero, de raça, de PCDs, a gente percebeu que aquele formato era um formato que fazia sentido. E aí, em 2019, quando a gente fez a segunda semana, já foi um negócio super bem organizado, com convidado externo, diversas temáticas. A gente começou a colocar os primeiros temas de interseccionalidade. Também, para quem não está muito familiarizado, a gente fala interseccionalidade quando a gente mistura esses pilares da diversidade. Então, você tem separados raça, gênero, LGBT, pessoas com deficiência, gerações, crenças, etc. E aí a interseccionalidade é quando você começa a mesclar os dois temas. Então, quando você discute a mulher negra, você está falando da interseccionalidade entre o pilar de gênero e o pilar de raça. Quando você vai discutir a questão da mulher lésbica, você está falando da interseccionalidade do pilar LGBT com o pilar de gênero. Então, a gente começou a trazer as primeiras questões de interseccionalidade, a gente começou a falar sobre maternidade, enfim, foi um processo bem legal. E aí, em 2019, a gente lançou oficialmente o Sou Como Sou, que é o nosso grupo identitário LGBT. Hoje, como é a nossa governança dentro do banco, né? A gente tem dentro da área de pessoas um time de diversidade, então é uma gerência dedicada a olhar só os temas de diversidade mesmo. O job description deles é pensar em todas as ações para todos os pilares, olhando sempre do banco para dentro. Então, eles olham para a visão colaborador, como é que a gente deixa o ambiente melhor e como é que a gente pensa em ações de recrutamento, seleção, encarreiramento, etc., pensando nos temas de diversidade. E dentro da área de relação governamental e institucional, a gente tem uma área de diversidade, uma coordenação que olha do banco para fora. Então, tudo que a gente faz de ação social relacionada ao tema diversidade fica acompanhado por ali.
E aí, qual é o papel do time do grupo identitário? Primeiro é um voluntariado. Então, eu sou advogado, meu day job é trabalhar como superintendente jurídico mesmo. E aí, a minha posição de liderança do Sou Como Sou, eu costumo dizer que é meu gay job, que é meu trabalho voluntário. Eu faço ali nos intervalos que cabem dentro da minha agenda do meu day job mesmo. E aí, a ideia deste grupo é que a gente tem ali pessoas que se identificam com a temática dos pilares. Então, primordialmente a liderança do grupo LGBT deveria ser LGBT, a liderança do grupo de gênero deveriam ser de mulheres, de raça deveriam ser pessoas não brancas e assim por diante. Mas quem participa é todo mundo, então LGBTs e aliados, todo mundo participa ali como voluntariado mesmo. E aí a gente tem eu e o Ricardo, a gente divide a liderança do grupo, o Ricardo é co-líder junto comigo, ele trabalha na rede de agências do banco, então ele traz um pouco essa visão de como é o atendimento com o cliente, como é que a gente consegue pulverizar e sair de uma discussão da sede, passar para uma discussão que consiga abarcar todas as nossas agências, desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Então ele está ali com esse papel de me ajudar nessa função. E a gente tem 4 frentes, cada uma com um líder de frente. Uma que olha o engajamento da liderança, como é que a gente coloca os altos executivos do banco dentro de tudo que a gente está construindo, deixa eles engajados na temática para, de fato, fazer top-down a discussão que está acontecendo. O segundo olha políticas e procedimentos, então quem toca essa frente é a Camila, e ela toca isso por um motivo muito especial. Ela foi a primeira mulher lésbica do banco a pedir uma licença equivalente à paternidade. Então a companheira dela engravidou, elas tiveram gêmeos, e aí já ali mais pro meio da licença, ela procurou a área de pessoas e falou, olha, eu gostaria de tirar a licença que eu tenho direito, está previsto nas nossas políticas e tal. E aí, como era a primeira vez, vocês imaginam o show de horror que não foi o processo, né? E ela não fez, ela não quis fazer de qualquer jeito. Ela falou: não, vamos fazer, eu tenho meu direito, eu vou fazer certinho. Então, vinha o papel que ela tinha que preencher para pedir a licença estendida aqui no banco, por ser empresa cidadã, tem. E, e o documento vinha licença paternidade, vinha todo escrito no masculino. E ela falou: não, esse formulário não serve para mim. Minha licença não é paternidade, eu não vou ser pai, eu não sou homem, então refaçam o documento. E aí foi todo um processo feito para ela. E aí, quando passou por tudo isso, a gente convidou ela para o grupo e falou: você não quer ajudar a gente a rever os processos do banco? Que, obviamente, não sozinha, com o grupo de voluntários que estão ali com você, mas justamente porque você sentiu na pele, você passou por esse processo e acho que você tem uma visão um pouco mais apaixonada para fazer essa discussão. Então, é muito legal que ela está lá super engajada, né? É ótimo, assim, os filhos dela são lindos. E aí a gente tem um outro que cuida da jornada da pessoa trans, então como é que a gente começa a trabalhar? A gente tem algumas pessoas trans que já trabalham dentro do banco, mas a maioria delas transicionou depois que já estava lá dentro. Então elas entraram com a sua identidade de gênero errada e fizeram o seu processo para identidade de gênero com a qual elas se identificam durante o trabalho que elas estavam lá. A gente ficou feliz no ano passado que a gente descobriu um menino trans foi contratado e a gente só descobriu depois que ele já estava lá dentro trabalhando. Então não teve nenhum issue no processo de contratação, ele se inscreveu, passou, entrou com o nome social, já fez os cadastros todos, então a gente não teve aquele conflito todo que a gente tinha até alguns anos atrás, que tá vendo uma pessoa trans, é melhor alguém acompanhar o processo da entrevista para garantir que não vai ter nenhum viés, como é que a gente dá o apoio para ele para fazer o inclusão do nome social, etc. A gente ficou muito feliz de descobrir só depois, porque significa que deu tudo certo no processo, não teve nenhuma queixa. Então mas a gente quer garantir de que isso deu certo para ele e dê certo para todo mundo e que a gente consiga cada vez mais ter pessoas trans ali dentro. No banco de 90 mil pessoas, a quantidade de pessoas trans que a gente tem lá dentro ainda é muito subrepresentada. E aí, finalmente, a gente tem a frente que é que todos os voluntários querem participar, que é a frente de engajamento do aliado e eventos. Então, é quem organiza essas nossas conversas, palestras e etc, etc, etc. Então, é a frente, como é a frente mais festiva, é a frente que todo mundo mais procura para participar. Então, a gente está organizado assim, a gente não tem orçamento, os orçamentos ficam nessas duas áreas institucionais mesmo, então qualquer coisa que a gente vai fazer que precisa de dinheiro da empresa, a gente idealiza e senta com um deles para ver onde é que a gente encaixa dentro da agenda de diversidade do banco. E é uma situação meio de troca mesmo, então a gente tem liberdade para pensar e falar e fazer o que a gente quiser, e aí tudo que a gente resolve que precisa implementar, seja política, seja mudar procedimento, seja realizar um evento institucional com a marca do banco, a gente tem que validar com alguma dessas áreas. E da mesma forma, qualquer coisa que essas duas áreas vão fazer que tenha a ver com a temática LGBT, a gente tem que olhar e aprovar também. Então é meio que consultivo, a gente trabalha numa parceria bastante boa. Assim.
E tá super bem organizado, tá funcionando super bem e é uma coisa que me orgulha muito, assim, sabe? Eu acho que mudou minha relação com o trabalho. Que diferença fez sair do armário na empresa, né? Acho que primeiro mudou minha relação com os meus colegas de trabalho, eu passei a ser muito mais transparente, as pessoas sabem da minha vida, eu posto o que eu quero agora nas redes sociais, não preciso mais ficar me policiando com medo de alguém achar alguma coisa ali e acontecer. A prova de que não atrapalhou minha carreira é que no meio desse processo todo eu fui promovido a superintendente, então acho que é, de fato, realmente não teve nenhum impacto. Talvez até tenha ajudado no processo, porque, enfim, eu virei o gay do Itaú, todo mundo sabia quem eu era dentro do banco a partir daquele momento. E trabalhar nessas discussões de diversidade me gera, assim, uma gratificação muito grande, assim, né? Porque ser advogado de banco é legal, eu gosto, adoro o meu trabalho, acho que o meu dia a dia é um dia a dia bastante dinâmico, de ideias, etc. Só para ficar claro, eu trabalho no consultivo, não no contencioso, então não acompanho ação judicial, aquele monte de número que o banco tem, mas eu trabalho junto com as áreas de negócio, pensando como é que a gente estrutura juridicamente os produtos, negócios e as coisas que a gente está fazendo. E eu adoro isso, porque eu acho que é um trabalho de criação muito bacana. A gente é o cara que fala pode, não pode, talvez não dê assim, mas dê assado, etc. Mas acho que essa vertente de diversidade ela cria uma conexão muito humana com tudo. Né? Eu acho que o trabalho, quem trabalha em sistema financeiro, em grandes empresas, etc., você acaba ficando muito dentro de um produto. E você perde um pouco a visão do ser humano, de tudo, com a razão daquilo tudo que a gente está fazendo ali, quando que aquilo é feito por pessoas para pessoas, tudo, em qualquer lugar que você for trabalhar, é sempre de pessoas para pessoas. E a gente perde um pouco essa noção. E a hora que você entra na discussão da diversidade, você cria novamente essa reconexão. E acho que o mais mágico, assim, é que depois que eu, primeiro, ver que depois que eu saí do armário, um monte de gente saiu do armário dentro do Itaú, então acho que eu abri a porta do armário, meti o pé na porta, todo mundo veio correndo atrás junto comigo. Isso é muito legal, tiramos o Itaú desse armário. E muita gente que entra no banco e fala, nossa, eu entrei no banco sem saber muito bem como era, como não era e tal. E aí, 2 semanas depois, aconteceu um evento e eu te vi lá falando, ou alguém mencionou que tinha esse grupo e eu resolvi entender um pouco mais. Entrei na página de vocês, a gente tem uma rede interna que é tipo um Facebook lá, o iConnect, a gente tem uma página do nosso grupo lá dentro. E a pessoa fala, nossa, eu entrei ali no grupo, vi um monte de material que vocês estão produzindo, que legal, que bom trabalhar num lugar em que as pessoas falam sobre esse assunto, etc. Então, acho que me traz esse alívio de pensar que pessoas que estão entrando hoje dentro do banco não têm a mesma impressão e a mesma preocupação que eu tinha quando entrei lá atrás, em 2006, com medo de não falarem a respeito da sua vida pessoal, com medo disso atrapalhar a carreira delas. Obviamente, a gente tem muita coisa para fazer. Quando a gente fala das pessoas trans, acho que a gente, como sociedade, como todas as empresas, a gente precisa olhar com muito cuidado e com muito carinho para esse público que ainda é um vulnerabilizado dentro da comunidade LGBT, e a gente tem que olhar com muito cuidado também para as temáticas de interseccionalidade. Né? Acho que eu estou nessa posição de liderança porque eu sou homem, eu sou branco, eu sou de classe média, eu sou cisgênero. Então, acho que a gente precisa olhar essas coisas todas, né? Então, e a lésbica, será que ela também teria a mesma facilidade que eu tive de chegar na mesma posição, dado que além da LGBTfobia, ela tem que lidar com machismo? Como é que a gente trabalha isso para garantir que vai ter as mesmas oportunidades? Se a gente estiver falando do LGBT negro, as chances são as mesmas? Não são. Então, como é que a gente trabalha para garantir as mesmas oportunidades para essas pessoas? As pessoas trans, como eu mencionei, e questão de periférico, né? E aí depende muito de raça, mas o LGBT de periferia, ele não vai ter as mesmas chances que eu tive por uma questão educacional, por uma questão de toda a complexidade para além da vida dele. Eu pude estudar, eu era bem alimentado, eu fazia só a faculdade, depois fazia o estágio que era relacionado com a minha faculdade. Enfim, as pessoas não têm essa mesma oportunidade. Então, como é que a gente olha para toda essa gama e garante que a gente, como instituição e a gente como sociedade, afinal de contas, né, porque cada um de nós é um indivíduo que está inserido dentro de uma sociedade, trabalha para melhorar o ambiente para todas as pessoas, para garantir que todo mundo, para garantir que a gente vai poder falar de meritocracia em algum momento, né? A partir do momento em que todo mundo tiver as mesmas oportunidades, a gente consegue começar a falar de meritocracia. Até lá, não dá. Bom, acho que em linhas gerais era isso que eu queria trazer para vocês aqui inicialmente, falei bastante. Agora eu quero que vocês perguntem, comentem, tragam os pontos, vamos transformar num debate, não numa palestra. Bruno, pode falar, depois eu falo. Bom, é só que, nossa, Bruno, gostei muito da sua história mesmo e até da introdução do bate-papo aí.
Me assusta que é um negócio muito recente, né? Você falou, 2006 tá, tipo, tá aqui atrás, sabe? A gente acha que é um problema do passado, anos 80, tipo, anos 70, sei lá, um negócio muito antigo. E, na verdade, é muito recente e muito atual, sabe? Então, queria só, tipo, agradecer aí abrir para as perguntas, só desse comentário, que me assustou bastante. Eu também, eu fiquei bem assustada, igual a Ká falou, né? Que é muito recente, né? Você conta a história e, né? A gente vê que é um passado, mas é um passado que tá ali. E eu queria saber, tipo, como foi no começo, né? Você falou que a primeira semana foi bem artesanal, que foi quase a semana Bruno Crepaldi, que você mesmo falou. Como que você se sentiu em relação às pessoas, né? Porque você trouxe bastante esse tema de que no começo o pessoal ficava caçoando, né? Tipo, como que foi para você se empoderar e empoderar o pessoal até os aliados? Assim, para mim foi muito mais fácil porque eu já estava numa posição de liderança, né? Eu já era um gerente consolidado, tinha isso da fora, e eu estava ali como o presidente do banco e a vice-presidente de pessoas por trás de tudo que eu fazia, né? Então, para mim, ninguém ia discutir nada, ninguém ia fazer piada, ninguém ia fazer chacota. Pelo contrário, a reação de todo mundo foi muito positiva, todo mundo ficou... Onde eu participava e falava, as pessoas ficavam muito felizes de estarem fazendo aquela discussão. Mas acho que o empoderamento, e isso é fundamental para qualquer programa de diversidade que vocês forem pensar em algum momento em implementar. A primeira coisa que vocês precisam fazer é engajar a alta liderança. Enquanto o presidente da instituição e as pessoas mais altos executivos não tiverem comprados com o projeto, não vai acontecer, porque o que vai acontecer é as pessoas vão se sentir confortáveis de fazer chacota, porque não tem ninguém lá em cima falando não dá, não pode, não é isso. Então, a hora que o presidente falou, isso aqui é diversidade, é nossa frente estratégica aqui dentro do banco, e aí dentro das frentes estratégicas você tem esse pilar, não dá para o cara virar e começar a fazer piada com a estratégia do lugar onde ele trabalha, né? A mesma coisa que alguém virar, o dono da empresa falar e falar, a nossa estratégia é focar no atendimento do nosso cliente, e alguém falar, cliente, quem se preocupa com o cliente? A gente tem que focar em gerar resultado para a instituição. Então, acho que é meio que quase tão incongruente quanto isso. Então, sempre me perguntam qual é o primeiro passo para um programa de diversidade, e acho que é esse o primeiro passo, é sentar com se a alta direção da empresa ainda não está convencida, é sentar com eles e mostrar do porquê que o tema é importante, porquê que isso é relevante. E continuando nessa mesma linha, Bruno, você falou que depois que você chutou a porta do armário, várias pessoas começaram a se revelar também, né? Se eu usar algum termo errado, me desculpa. Fica à vontade, Me corrija, por favor. Você ajudou essas pessoas a se empoderarem também? Como que foi esse processo? Se o pessoal chegava e você falava assim, Bruno, eu quero, mas eu não sei como. Como que você ajudava elas? Como que isso funcionou? Teve alguns casos. Assim, acho que teve muita gente que já se sentiu confortável, então era curioso que às vezes me convidavam para falar em uma determinada área, e aí eu terminava a apresentação e abria para as perguntas, igual eu fiz aqui, ou comentários, etc. E aí sempre, muitos casos, tinha alguém que levantava a mão e falava, então, eu sou fulano, eu também sou gay, estou muito feliz e tal. Então a pessoa aproveitava aquele momento que era quase uma catarse, e já teve eventos em 4, 5 pessoas começaram a levantar a mão e começar a falar a respeito disso, então era meio que uma coisa espontânea e coletiva ali de todo mundo saindo do armário junto. Mas teve casos, sim, de pessoas que trabalhavam em áreas que eram mais difíceis, que tinha um ambiente bastante tóxico, ainda bastante LGBT-fóbico, e que me procuravam para ajudá-los nesse processo, né? Então, nesses casos, ao invés da área convidar a gente, eu me convidava para ir na área, falar a respeito do assunto, então eu ligava para o superintendente ou para o diretor responsável para a área e falava, olha, fiquei sabendo de uns casos que estão acontecendo aí, antes que isso aí vire denúncia no ombudsman, vamos fazer uma conversa, dar uma reorientada no pessoal e tal. Não tinha como o cara falar que não, porque, de novo, era uma das frentes estratégicas do banco e o líder do assunto no banco estava ligando, falando que sabia que alguma coisa estava errada ali. Então, eu sempre arrumava um espaço, etc. E aí, nesses casos, eu dava uma palestra. Normalmente, eu gosto de fazer uma palestra bem leve, eu falo do assunto, mas de um jeito mais de piada e tal. Nessas, eu pesava um pouco a mão, trazia uns exemplos de piadas mais pesadas, de coisas mais agressivas que aconteciam para deixar as pessoas mais assustadas de que, tipo, aquela piadinha do jogador de São Paulo, quando o São Paulo joga no final de semana, não é engraçada. Só que eu pegava uns exemplos muito mais barra pesada do que isso para trazer na conversa.
E aí depois, junto com a pessoa que tinha vindo me procurar, a gente ia ali no dia a dia conversando para ver como é que ela conseguia trazer essa conversa para a pauta e melhorar o ambiente dela. Mas sempre que o ambiente é muito mais difícil, o melhor caminho é o nosso canal de denúncia interno mesmo, o Ombudsman. Então, sempre que alguém passa por uma situação que é assédio, que é assédio moral mesmo, que a pessoa, que os pares ou que o chefe está passando do limite do legalmente aceito, o canal é registrar a denúncia e aí o Ombudsman tem lá uma série de ferramentas para lidar com a situação, que pode chegar até o desligamento de quem está descumprindo as políticas internas do banco. Alguém vai falar agora? Eu posso fazer uma pergunta? Que eu não sei, gente, o Zoom é sempre estranho. Mas, enfim, eu queria te fazer uma pergunta em relação a como você vê o futuro desse grupo identitário no Itaú. Que, assim, tem muitas coisas que precisam ser feitas, claro, um caminho muito longo, mas eu queria saber como você vê o futuro, o futuro do grupo. No curto prazo agora a gente está andando a todo vapor com essa revisão de políticas e procedimentos, que acho que é o que é mais fácil de fazer nesse cenário de pandemia, porque os eventos ficaram todos muito mais limitados. No Zoom não é a mesma coisa, né? Porque eu acho que os eventos de diversidade, a mágica deles é o olho no olho, é as pessoas se conhecerem, é sentir a emoção de quem está falando. Então, a gente fez, mas fica um pouco mais prejudicado, não tem aquela mesma emoção. Então, essa frente de políticas e procedimentos, a gente tem feito uma revisão bastante forte. A gente quer trabalhar, sim, a questão da pessoa trans, então a gente está vendo como a gente... E a questão da pessoa trans, ela é meio que a história do ovo e da galinha, né? Porque você não pode simplesmente sair contratando um monte de pessoas trans e jogar dentro de um ambiente que não está preparado para recebê-las, mas também você não pode ficar esperando o ambiente estar perfeito para receber as pessoas trans sem ter nenhuma pessoa trans ali dentro para ajudar as pessoas a lidarem com o assunto. Então, você tem que fazer o preparo do ambiente interno até um determinado nível para começar a fazer a inserção das pessoas e achar qual é o meio termo desse momento, né? Então, a gente tem trabalhado nisso, é uma das nossas frentes prioritárias, porque eu acho que hoje é o ponto mais crítico da temática LGBT, quando a gente fala aqui pensando em sociedade mesmo, né, como é que a gente melhora isso. A gente tem que, recorrentemente, uma vez por ano, a gente tem o edital, o Itaú Mais Orgulho, depois se vocês quiserem até procurem, que é uma iniciativa bastante bacana, em que a gente direciona recursos para instituições, ONGs, associações, etc., que fazem ações voltadas para o público LGBT. Então, tem desde curso de tecnologia para LGBTs, passando por lares de acolhida, tem, enfim, uma gama de saúde, tratar da saúde das mulheres trans. Então, tem um monte de coisa super legal. As pessoas se inscrevem, a gente faz ali uma triagem junto com o Ricardo Salles, da Mais Diversidade, não o ministro do Meio Ambiente. E aí a gente seleciona, é uma choradeira na banca final de seleção dos últimos negócios, porque os projetos são todos muito incríveis, e aí as pessoas vão lá para apresentar o projeto, e é super difícil escolher quem leva o dinheiro, quem não leva, a gente sempre acaba ligando na sede e falando, manda mais dinheiro, que a gente quer ajudar mais um outro projeto aqui, porque é realmente bastante bacana, e acho que isso a gente quer continuar. E tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês, mas agora me fugiu. Se eu lembrar, depois eu falo. Eu vou aproveitar toda essa explicação para perguntar, tipo, tem algum indicador que vocês usam para poder, alguma pesquisa que já existe e vocês usam para poder entender como é que está esse nível, né, das pessoas para poder fazer aceitação? Ainda não. A gente tem, na verdade, nossa pesquisa de clima, e acho que aquela pesquisa da Great Place to Work, que também é feita por uma entidade externa, ela já tem uma pergunta que fala sobre o quão confortável você se sente para falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. Então, quando aquilo lá roda, a gente tem alguns indicadores do quanto isso tem melhorado ao longo do tempo. A gente ainda não fez o censo, que é perguntar para as pessoas como elas se identificam, qual a sua identidade de gênero, qual é a sua orientação sexual, justamente também porque, primeiro, para fazer o censo, você tem que preparar as pessoas para receberem o censo, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando veio o convite para a primeira coisa. As pessoas vão ficar fazendo chacota em cima do censo e o censo não vai acabar não refletindo. A gente já montou, tem um trabalho grande, porque como ele vai para a instituição inteira, vai ter um monte de gente que nunca nem ouviu falar da temática LGBT e vai receber um questionário perguntando se ele é cisgênero ou transgênero. Ele não vai ter ideia do que preencher nesse item da pesquisa. Então, a gente tem que trabalhar muito bem a linguagem, de como a gente explica aquilo ali, mas também sem ficar um negócio super árido que a pessoa vai falar, cansei desse negócio, não quero mais responder.
A gente ia rodar também agora no começo do ano, veio a pandemia, a gente achou melhor esperar e fazer mais para frente, no momento em que pelo menos uma parte das pessoas esteja um pouco mais no presencial também, porque, enfim, tá todo mundo, acho que no emocional de todo mundo agora tá muito abalado por uma série de outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente achou que não era o melhor momento de fazer um negócio que é tão bacana quanto isso, né? Então a gente não tem, mas a gente consegue, provavelmente o que a gente vai fazer com o projeto piloto das pessoas trans é algo parecido que a gente fez com o de ações afirmativas de raça. A gente não vai implantar no banco inteiro, porque como a gente tem 90 mil pessoas, a vantagem que a gente tem é que a gente consegue fazer pilotos em áreas, né? Então, de ação afirmativa de raça a gente fez no jurídico também. A gente pegou o nosso programa de estágio institucional, dos 90 estagiários, vagas de estagiários que a gente tinha naquele ano, a gente separou acho que 15 para pessoas declaradas pretas ou pardas. Fez uma parceria com a Zumbi dos Palmares para conseguir fazer a seleção das pessoas e criou esse programa específico lá. Provavelmente com as pessoas trans a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai procurar uma área que a gente já saiba, que já está mais bem preparada para o assunto, começa com esse programa dentro dessa área e depois a gente vai expandindo para as outras áreas e vai construindo conforme a gente achar que... Porque é difícil medir em pesquisa, né? Porque na hora da pesquisa a pessoa vai dar uma mentidinha, ela já sabe que tem um programa de diversidade, que aquela pesquisa está vindo por algum motivo. Então, por mais que ela pode ser a pessoa mais transfóbica, que pega a lâmpada e bate nas pessoas trans aqui na Paulista. Na hora de responder a pesquisa, ela vai dar uma mentidinha, porque o certo na empresa é falar que não é, né? Então é difícil medir isso por pesquisa. É muito mais de sentir, e é por isso que virou ovo e a galinha, né? Porque enquanto você não colocar uma pessoa trans e ela começar a conviver com aquelas pessoas ali dentro, você não vai saber o que é verdade, o que é mentira, o que é percepção e o que é realidade. Então é tenso, é difícil. Oi, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem. Eu sou o Bernardo, eu tenho uma pergunta para você. É o seguinte, além do motivo óbvio de empatia para ter iniciativas de diversidade dentro de uma empresa, que tipo de argumento você usaria para convencer um executivo de alto escalão que não tem essa empatia para mostrar que a diversidade é uma iniciativa benéfica para a empresa como organização e ela vai ser mais lucrativa? Quais são esses argumentos? Para nos ajudar para essa conversa, a gente tem 3 estudos. Depois, enquanto vocês fazem as dinâmicas aí à tarde, eu posso até procurar para compartilhar com vocês aqui. Tem um estudo da Price que chama Diversity Matters, que fala sobre o assunto. Tem um da Harvard, que eu não vou lembrar o nome agora, e tem um é uma outra dessas consultorias aí. Eu vou procurar esses estudos e trazer para vocês. Mas, enfim, esses estudos, numericamente, eles analisaram empresas que tinham programas de diversidade versus empresas que não tinham programas de diversidade, e o que mostra os resultados que eles estudaram, né? Que, primeiro, empresas que têm programas de diversidade conseguem atender melhor os seus clientes. Clientes são pessoas diversas. Se você não tiver pessoas diversas dentro pensando os produtos para esses clientes, os seus produtos não vão falar a língua daqueles clientes. Você gera um engajamento muito maior da sua força de trabalho. Então, a partir do momento em que as pessoas dentro do ambiente do trabalho se sentem valorizadas pelos que elas são, elas vão se sentir muito mais engajadas em trabalhar dentro daquela instituição por conta disso. Como consequência disso, você atrai melhores talentos, porque todo mundo quer trabalhar num lugar onde as pessoas se sentem bem trabalhando. Então, se você tem um monte de amigo que fala, putz, trabalhar naquele lugar é um saco, eu tenho que ficar fingindo que eu não sou gay, etc, você não vai querer se aplicar para aquele trabalho. Por outro lado, se você tem um amigo que fala, nossa, trabalho lá e lá, tem um show, tem evento, trouxeram a Lady Gaga para falar sobre o tema, etc, você vai querer trabalhar num lugar desse. Então, você aumenta muito mais a conexão e a atração e retenção de bons talentos. E aí tem alguns outros estudos que mostram que equipes diversas são muito mais criativas, por óbvio, pessoas iguais pensam igual, pessoas diferentes pensam diferentes. Demora mais o processo de tomada de decisão, porque vai ter muito mais quebra-pau, briga, as pessoas vão falar, não concordo, discordo, e aí você vai demorar, mas você vai ter todas as perspectivas garantidas, e por conta disso você vai conseguir ser muito mais criativo. Então, a empresa vai conseguir ter capacidade de entrar em novos negócios, a capacidade de inovação tecnológica dessa empresa vai ser muito maior. E, no final das contas, o que o estudo conclui é que empresas mais diversas geram melhor retorno para os seus investidores do que empresas em que todo mundo é igual. Então, esse é o melhor argumento para convencer qualquer presidente de empresa. Você mostra um estudo de Harvard que fala, veja, sua empresa vai ser muito mais rentável a partir do momento em que você parar de contratar só pessoal que fez a sua escola, que frequenta o seu clube de golfe, do que quando você começar a contratar pessoas com origens e características diversas.
Eu tenho uma outra pergunta, agora um pouco diferente, assim. Queria saber um pouco de como é o engajamento no Sou Como Sou, porque, assim, pensando, por exemplo, no nível de faculdade, sei lá, por exemplo, na FGV, que é onde eu estudo, a gente tem um coletivo LGBT, só que numa lista de prioridades, e assim, a FGV é assim, não sei se alguém é da GV aqui também, mas é um ambiente bem bizarro, assim, para falar a verdade. E só que na lista de prioridades das pessoas, as pessoas vão se preocupar antes com nota, depois com estágio, não sei o que, não sei o que lá, e aí por último vai ser as questões do coletivo, as questões dessas pautas, né? Eu queria entender um pouco como que é o engajamento nesse grupo, um pouco mais nessa linha. Eu fiz GV também, fiz SEAG na GV. Minha primeira pós-graduação foi lá e, de fato, o ambiente é bem particular. E era mais na minha época ainda. Que eu acho que tem uma questão de momento de vida aí também, né? Acho que no banco a gente tem esse engajamento porque as pessoas já estão lá, muitas delas já construíram sua carreira, já não estão nesse momento. Acho que quando você está na faculdade, você tem e a idade que vocês têm é uma coisa de eu quero muito fazer. E acho que a hora que a pessoa ainda entra na FGV, ela fala, nossa, eu preciso ser um grande executivo, eu preciso ser o cara, então eu tenho que arrumar o melhor emprego, eu preciso ter o melhor currículo. Então acho que tem essa ânsia da pessoa de querer começar a construir um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí nisso falar da diversidade LGBT vai ficar lá para a última pauta da linha dela. Né? No banco a gente já tem uma realidade um pouco diferente, as pessoas já entraram, já começaram a trabalhar, estão construindo as suas carreiras, mas o engajamento vem porque elas já não estão com tantas outras preocupações ao mesmo tempo. E acho que uma virada de chave que precisa ser feita no banco é legal você participar de um grupo de diversidade. Então, o banco valoriza pessoas que estão engajadas para fazer isso, porque é estratégico para o banco, pessoas que estão ajudando o banco a construir sua estratégia, isso é visto com muito bons olhos. Né? Então, enquanto não for bem visto no currículo ter a participação dentro de um grupo identitário numa faculdade, a gente não vai conseguir reverter esse cenário. Então, se você compara com a realidade americana, por exemplo, a galera se inscreve um monte dessas coisas, porque a hora que eles vão procurar emprego, conta na hora da entrevista, puxa, que legal, você participou do clube não sei do que, você participava do clube de debate, você participava do grupo identitário LGBT, você participava do grupo de apoio não sei das quantas. Então isso era um diferencial de currículo para as pessoas e, portanto, as pessoas se engajavam muito mais dentro dessas causas. Né? No Brasil, a gente ainda não tem essa realidade, talvez se o seu currículo cair na minha mão para eu te contratar, eu vou valorizar muito o fato de você estar dentro do grupo identitário da empresa. Mas ainda não é política, não está dentro do procedimento de todas as empresas. Né? Então, acho que essa virada de chave só vai começar a acontecer a partir do momento que tanto a faculdade quanto as empresas começarem a valorizar a participação dos alunos dentro dos grupos identitários na universidade. Porque, no fundo, o ser humano trabalha com recompensa, né? Ninguém faz nada por altruísmo, né? Sobretudo quando você entrou na FGV, que tem essa mentalidade focada em resultado e está querendo construir a sua carreira. Então, enquanto você não der uma recompensa para as pessoas por participarem desses grupos, o engajamento vai ser baixo. Desculpa, eu te cortei, Biane. Imagina. Voltando nessa parte de engajamento, eu queria te perguntar como engajar as pessoas que não são aliadas também. Tipo, não são da parte LGBT, não são aliadas, porque é um negócio que, pelo menos, eu sinto muito na Liga, que, tipo, a gente tem o nosso grupo de diversidade, a gente tem o nosso squad de diversidade, mas quando a gente traz gente diversa, é sempre o mesmo grupo que participa das coisas. Então, como engajar também a galera que não é tão apaixonada por esse assunto? Eu costumo fazer o evento não de diversidade, eu costumo inserir a pauta de, assim, minha recomendação, né? Você insere a pauta de diversidade no meio de um evento maior que fale de outras coisas, porque daí a pessoa já está lá para ouvir outras coisas. Então, a estratégia que eu fazia quando eu comecei a rodar essas outras diretorias era na reunião plenária do diretor, em que ele ia passar resultado, ia discutir as metas, ia falar do que a área estava planejando para o ano seguinte, e no meio entrava o Bruno para falar sobre o que é orientação sexual e identidade de gênero. Então, a pessoa não tinha muito o que fazer, ela estava ali, e aí ela sentava sentada e era escutada. E aí o que você precisa fazer é que nessa inserção, você precisa fazer de alguma forma que crie conexão com aquela pessoa para que ela passe a se interessar e nas próximas você não precisa fazer obrigatório. Então você faz o primeiro obrigatório e depois os outros a pessoa vai procurando por iniciativa própria. E normalmente, para criar conexão, a melhor coisa que você faz é dar um lado pessoal. Em vez de dar uma aula, você traz um pouco de história pessoal das pessoas. Então você leva alguém para contar a sua história pessoal, e aí, enfim, você tem que entender do seu público, quem são essas pessoas que estão ali, que tipo de história vai gerar engajamento com eles. Né? No público do banco,
levar meus pais para lá foi justamente para criar um engajamento para um público que tinha mais uma faixa etária próxima, um pouco mais jovens do que meus pais, mas que tinham filhos e que por conta dessa conexão com os meus pais, eles iam conseguir se identificar com aquela história e criar essa conexão para que depois eles começassem a participar de forma mais ativa, né? Então, acho que é pensar em estruturas que nesse primeiro contato a pessoa fale, putz, nossa, é verdade, nunca tinha parado para pensar nisso, mas isso é alguma coisa que eu deveria pensar, e aí a partir dali ela vai procurar se educar. Mas a primeira, enquanto você não chamar, obrigar a pessoa a entrar na sala e prestar atenção, não vai acontecer de forma voluntária, porque ainda existe muito a visão de que ou é mimimi, ou é modismo, ou é gente querendo aparecer. Então, essas pessoas, elas estão lá trancadas dentro das suas bolhas, elas não conseguem enxergar os privilégios que elas têm, e tirar elas dessa situação de conforto não vai acontecer enquanto você não der uma forçadinha na porta, na barra, para eles serem obrigados a assistirem. Então, aí o que eu recomendo é arruma algum lugar que vai todo mundo, algum evento, alguma coisa, bate na porta de quem está organizando o evento, fala, me dá 15 minutos que eu preciso só contar uma historiazinha para fazer um engajamento com a história de liderança. E aí você arruma alguém que vai levar todo mundo para começar a chorar no evento e aí depois você fala que você vai fazer uma outra conversa na história, na sequência. E Bruno, puxando um gancho aí que você falou de estourar a bolha, né? Tem uma jornada que você acha legal para estourar essa bolha? Então, depois do primeiro contato, quais são os próximos passos, né? A partir do momento que você fez esse primeiro contato e a pessoa se interessou, acho que a primeira coisa é educar. Porque o que acontece é que as pessoas não têm esse repertório todo, né? Então, todo mundo, olhando a grande maioria das pessoas, você vai encontrar pessoas que vão ser racistas, machistas e LGBTfóbicas porque a gente é criado para ser assim. Somos. Estamos todos em desconstrução. A sociedade cria a gente desse jeito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um roteiro de educação para a pessoa. Então, é sentar com ela e falar, olha, isso aqui que você aprendeu tá errado, vamos reprogramar o que você aprendeu. E precisa ter um jeito, um tato muito grande na hora de fazer isso, que é isso que acaba criando essa polarização quando a gente fala de diversidade, é que muitas vezes, a hora que você vai educar, você bota o dedo na cara da pessoa e fala, olha, você é racista, você é machista, a pessoa fala, mas eu não sou, porque ela nunca se viu como aquilo, porque a gente pinta o machista e o racista como, o machista é o cara que bate na mulher e joga ela pela janela do apartamento, o racista é o cara que vai lá e espanca a pessoa negra na rua, e a pessoa não se identifica com essa imagem. Então, na hora que você aponta o dedo e fala, você é racista, você é machista, a pessoa se conecta com essa imagem associada, fala, não, eu não sou, e acabou a conversa. Então, o processo de educação ele tem que ser um processo de educação de somos machistas. Vamos começar a reaprender e discutir de novo tudo que está programado aqui para a gente fazer isso. É uma conversa um pouco mais amigável e colocar a bola no chão e fazer essa conversa. Então, menos do que apontar dedos e sair falando isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo. Começar a ditar um monte de regra para as pessoas e falar, estamos todos errados, nossa sociedade é uma grande porcaria, porque ela é uma sociedade que exclui as pessoas. Como é que a gente começa a reprogramar e como é que a gente começa a rediscutir esses assuntos do zero, sem certo e errado, sem quem fez direito, quem não fez direito, eu não sou um grande ser especial porque eu sou gay e você é todo errado porque você é um homem cis, hétero, branco. Então, acho que começar a discussão neste ponto de partida é o fundamental. Porque a hora que a pessoa começa, que ela passa essa primeira barreira de se sentir acusada e fala, não, tá bom, estamos todo mundo no mesmo barco, todo mundo precisa começar a aprender, aí você começa a construir, aí você consegue aprofundar em discussões mais elaboradas, de começar a falar de racismo estrutural, você consegue começar a falar mais de questões mais aprofundadas de identidade de gênero, orientação sexual, exclusão, marginalização do público travesti, etc, etc. Então, tipo, para dar uma resumida nisso tudo que você falou, Bruno, seria legal, então, começar, tipo, com um bate-papo, com uma coisa de, tipo, sentar e aí depois trazer essa coisa mais, tipo, de um aulão, uma coisa assim. Para todo mundo contar um pouco das suas próprias experiências, do que passa, o que não passa, o que está certo, o que está errado, que é meio que um momento de terapia mesmo, todo mundo chegar ali na conclusão. Você discutir para todo mundo chegar na conclusão de que tem alguma coisa para fazer. E todos temos, né? Somos todos racistas, machistas e LGBTfóbicos em desconstrução. Eu era super homofóbico comigo mesmo. O homofóbico mais difícil de eu lidar na minha vida fui eu mesmo, porque a partir do momento que eu resolvi aquelas coisas todas que eu construí nos anos 90, aí foi fácil para lidar com todo mundo, sabe? Porque eu estava bem resolvido comigo mesmo. Então, enquanto a gente não mostra isso para as pessoas e fala, gente, fomos programados, precisamos nos reprogramar. E aí, nesse momento, é que você vai sentir quem está aberto para se reprogramar e quem não vai adiantar. Porque tem gente que não adianta, tem gente que não está
não vai conseguir entender, que vai estar fechado, e essa pessoa não adianta ficar gastando energia com ele, tá? A gente tem que gastar energia com os outros que estão ao redor para fazer com que ele seja a minoria mesmo. E ele passe a ser a minoria excluída do grupo e não a gente. Tá, então eu também tô com uma dúvida mais quanto ao projeto do seu e do Itaú. Eu vi que é bem consolidado mesmo, por ser um banco grande, também pelos esforços que vocês aplicaram, né? Como é que você vê, tipo, você vê bastante futuro? Como é que você vê comparado a outras empresas, assim? Você acha que é um projeto que já está à frente? Ou como é que está isso em relação a outros países? Você acha que por ser o Brasil ajuda, prejudica? Como é que você acha? Acho que sim. Eu costumo dizer que a gente está no meio do caminho. A gente já não está mais na fase inicial, a gente já conseguiu construir alguma coisa, mas quando eu me comparo com os meus pares de empresas multinacionais, a gente ainda tem muita coisa para construir. Então, se você olha, por exemplo, o projeto da IBM, é um negócio que está uns 10 anos à frente do que a gente está ali no Itaú, porque é um negócio que começou 10 anos atrás lá nos Estados Unidos, né? Então, eles importam muita coisa das matrizes aqui para o Brasil. Então, acho que hoje, se você for pensar em exemplos, eu diria que a IBM, Microsoft, o JP Morgan tem um programa muito legal aqui no Brasil. Então, são essas empresas que têm uma evolução muito grande lá fora e acabam importando para o Brasil a tecnologia que já foi construída nas suas matrizes europeias ou norte-americanas, né? O Brasil, a gente tem uma peculiaridade grande, a gente é uma sociedade bastante hipócrita, a gente tem esse nosso modelo aqui de fingir que não é, a gente finge que não, o racismo no Brasil não existe, olha, todo mundo convive junto, isso aí é uma coisa que só existe lá nos Estados Unidos, onde eles queimavam as cruzes na Ku Klux Klan, a gente não é LGBT-fóbico, veja, Roberta Close saía nas revistas nos anos 80 já. Então a gente tem essa primeira dificuldade no Brasil, que a gente finge que nada está acontecendo, a gente fica passando pano nos nossos problemas sociais aqui. E acho que nos últimos anos a gente teve um agravamento disso por todo o nosso contexto político, né? Então a gente vê uma situação polarizada no Brasil, em que as pessoas misturam as pautas de direitos humanos com uma pauta de esquerda, que é um absurdo. Direitos humanos é pauta de deveria ser pauta de qualquer iniciativa política e não uma pauta relacionada à esquerda ou direita. A esquerda também não se apropria propriamente dessa pauta, então se a gente for olhar os direitos LGBT durante o período que a esquerda esteve no governo, andou praticamente nada, então não dá para falar que no fundo fica um falando que é pauta do outro e não é pauta de ninguém, a gente acaba ficando com essa pauta meio deixada de lado. E a gente está num momento muito crítico no Brasil, né? Se você pensar que uma menina de 10 anos que é estuprada, engravida e vai fazer um aborto legal e as pessoas invadem o hospital para falar para ela manter aquela criança, a gente perdeu qualquer limite de humanidade, né? Então é com isso aqui, nesse contexto social, que a gente está falando em construir um grupo de diversidade interna dentro de uma empresa, né? Então acho que o nosso cenário Brasil, ele é muito, muito, muito complexo para tratar disso, porque se nos Estados Unidos também racista, machista, super homofóbico, mas acho que o que facilita lá é que eles são ostensivos, né? Então, a pessoa fala, eu sou racista mesmo, eu sou contra, acho que os negros têm que ficar separados, então é muito mais fácil você trabalhar, porque você fala, olha, você não pode fazer isso, o cara vai lá e faz, e você pega e prende. Então, é mais fácil você lidar. O problema é que no Brasil é tudo muito hipócrita, muito velado, e de repente explode numa grande... matam a travesti, arrancam o coração dela, sabe? De repente a gente explode num grande absurdo surreal do que tem aqui. Então, acho que a gente tem um pouco essa dificuldade de contexto social mesmo aqui no Brasil, de construção desses programas. E acho que, de novo, acho que é bom ver as empresas falando disso, já que a pauta política não anda, a gente vê as empresas pressionando, então, cada vez mais as empresas começam a fazer ações sociais relacionadas à temática de diversidade de forma mais ampla. A gente vê cada vez mais empresas investindo na inserção das pessoas periféricas dentro dos mercados mais formais de trabalho. Então, cada vez mais a gente vê as empresas construindo e fazendo isso acontecer. Então, já que a pauta não vai pelo lado político, que pelo menos ela vá aqui. Então, acho que a gente que trabalha em empresa, que constrói isso, a gente tem uma responsabilidade bastante grande, porque já que a gente não consegue fazer diferença com o nosso voto, vamos fazer pelo menos com a influência que a gente consegue exercer dentro da empresa que a gente trabalha. Oi, Bruno. Tô curioso aqui para saber
se você acha que nas startups aqui no Brasil e também lá fora, esse cenário é um pouco diferente do que em empresas grandes, um pouco mais tradicionais, até porque muitas vezes elas se espelham em empresas dos Estados Unidos, que são conhecidas por abrir os braços para, de várias maneiras, assim, de nível de educação, que nem a Google faz, e de várias maneiras. Você acha que é um pouquinho diferente esse cenário de startups para empresas grandes? Acho que sim, acho que em todos os aspectos, né, são ambientes de trabalho completamente diferentes. Acho que já são empresas que nascem nesse contexto, né, então você não tem que mudar a cultura da empresa, a empresa já nasce com essa cultura, então é mais fácil de trabalhar isso, e muitas vezes já nasce com uma formação de um grupo que é bastante diverso, ao contrário de uma empresa como Itaú, que no início eram só homens, porque na época a mulher nem trabalhava quando foi fundado, então de fato você já vem com uma cultura construída de um outro jeito. Acho que o único ponto de atenção é que, como elas são empresas mais informais, normalmente não tem política interna, não tem mecanismo de denúncia e etc. E tem essa ideia de, aqui todo mundo é descolado, a gente joga ping-pong na hora do almoço, etc. Nesse momento, a hora que você insere dentro dessa nossa cultura brasileira da hipocrisia, você pode criar um ambiente tóxico para as pessoas ali dentro. Então, acho que tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas acham que porque é descontraído eu posso falar qualquer coisa, eu posso fazer qualquer piada, eu posso fazer qualquer gracinha, e aí você pode... Então, tem que tomar muito cuidado para que o ambiente descontraído e legal das startups não acabe virando um ambiente tóxico e de bullying para as pessoas diferentes ali dentro. O que mais? Eu tenho uma questão aqui também. Desculpa se eu te cortei. Como uma organização, uma instituição pode ter mulheres, pode ter representantes LGBT e ela pode ainda assim ser preconceituosa? Existe essa possibilidade? E se existe, por quê? Existe porque somos preconceituosos, né? Porque se você for pensar, não é porque a pessoa é LGBT que ela é um anjo caído do céu, né? A pessoa ela é criada dentro de um contexto social em que é discriminatório, muitas vezes o preconceito, a homofobia, o ataque homofóbico vem dentro da própria comunidade LGBT. Não sei se alguém aqui está participando é gay e tem o Grindr, mas o Grindr é um aplicativo é tipo um Tinder gay mais sexual. E quando você olha a descrição das pessoas ali, o nível da conversa, é o lugar mais homofóbico que existe na face da Terra, e é um aplicativo gay. Então, as pessoas, elas têm essa programação. Quando a gente olha a questão de gênero, que muitas vezes a gente ouve, tem até uma expressão para isso, né, da mulher que chegou lá em cima e ferra com as mulheres que estão para baixo, que é a síndrome da Queen Bee, da abelha rainha. Ela fala, bom, eu comi cocô a minha vida inteira, eu sofri machismo, fui assediada, ninguém me escutava na reunião, tive que fazer um monte de coisa para conseguir chegar até aqui. Então, agora, minhas queridas, vocês se virem e façam o mesmo para chegar até aqui. Então, tem muito assim, sabe? A psicologia humana é a coisa mais surreal que existe porque, enfim, a gente tem essa nossa construção. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o simples fato de ter uma mulher, o simples fato de ter um LGBT não garante uma blindagem daquela empresa de, olha, essa empresa aqui tá tudo funcionando às mil maravilhas porque a gente tem essa representação. Você precisa ter mulheres, você precisa ter LGBT, mas você precisa ter um programa institucionalizado para garantir que as ações vão acontecer de forma organizada e estruturada. Tem uma outra pergunta um pouco mais para um outro lado, assim, quero saber se você sabe se as políticas de punição contra machismo, racismo, homofobia mudaram durante todo esse tempo da formação do grupo e dessas pautas serem trazidas para o Itaú, ou se ela continuou mais ou menos a mesma? A política, em geral, isso aí, quando você chega nesse limite, isso aí é o assédio, né? Então, o assédio ele pode acontecer por qualquer razões e até por outras razões que não são essas, né? Acho que a política em si não teve nenhuma alteração. O que a gente viu de acompanhamento dos números do Ombudsman, eu faço essa conversa recorrente com o Ombudsman para acompanhar, foi o aumento de denúncias de casos de LGBTfobia no canal do Ombudsman. E não é porque piorou o clima, mas porque as pessoas começaram a sentir que elas podiam passar a reclamar sobre isso. Então, se antes as pessoas tinham medo de reclamar sobre LGBTfobia no Ombudsman e isso acabar
repercutindo, e elas sabendo que elas estavam acabar sendo mandadas embora porque as pessoas não descobriram que elas eram gays e estavam denunciando o caso no ombudsman, o que a gente viu foi justamente as pessoas começando a se sentir confortáveis de trazer as denúncias para esse canal, e aí a gente consegue dar o tratamento adequado. E aí o tratamento adequado pode ser desde lá dar uma aula para a equipe inteira e ensinar para eles que eles estão fazendo tudo errado, e eles precisam começar a se reprogramar, até desligar o colaborador que está fazendo comportamento de assédio moral quando chega a um nível muito extremo. Então, a política em si não mudou, mas a forma do banco lidar com isso, sejam as pessoas, e até a forma como o ombudsman, a gente fez um treinamento específico para o time de ombudsman, para como eles lidam com o atendimento de um público LGBT que liga lá reclamando desse tema, sabe? Porque tem que ser o canal que vai fazer o primeiro acolhimento. A pessoa que acabou de ser agredida, de ouvir um comentário que não devia, então ela precisa fazer aquele acolhimento e o tratamento adequado. Então o cara do ombudsman que está fazendo o atendimento, ele não pode ter o viés e falar, um gay me ligando aqui para reclamar de novo, sabe? Então acho que precisa ter esse tratamento. E esse treinamento a gente fez, mas a revisão da política em si não foi necessária. E, Bruno, trazendo um pouco mais para nossa realidade, né, de universitários dentro de organizações estudantis, como que você vê, tipo, esse tratamento que o Ombuds faz aí, tipo, que a gente, como líder, como membro, consegue fazer? É uma boa pergunta. Eu confesso que eu tenho até um pouco de inveja de vocês de terem essas organizações estudantis na faculdade já desde cedo. Tá? Adoraria que tivesse tido uma na minha época de San Fran. Eu não sei, mas acho que o que vocês podem ver é conversar com a própria faculdade. Eu imagino que a faculdade deva ter algum tipo de canal para esse tipo de situação. Não sei, também na minha época não tinha. A gente sofreu bullying quieto na faculdade e a vida era assim e engole o choro, né? Eu não sei como as universidades evoluíram, se é que evoluíram em relação a isso, mas acho que nos próprios eventos que vocês tiverem, que vocês forem fazer, material que vocês forem divulgar, se coloquem como um canal para as pessoas procurarem vocês para falar desses assuntos. Então, olha, se você sofreu alguma coisa, etc., nos procurem. Só que aí vocês vão precisar ter um canal com a direção da universidade, ou seja lá que área que vai fazer isso com vocês dentro da universidade, para vocês conseguirem dar algum direcionamento, né? Então, se alguém dentro de uma aula, o professor foi homofóbico, no exemplo que ele trouxe ali dentro da sala de aula, e a pessoa procura vocês para trazer aquele ponto, vocês precisam ter uma ponte com o corpo discente da faculdade para conseguir, o corpo docente da faculdade, para conseguir fazer o endereçamento desse ponto, seja dar um feedback para o professor, seja reorientar esse cara, etc. Mas acho que como grupo estudantil individualmente fica difícil, porque senão no fundo vocês vão acabar virando um grande muro das lamentações. As pessoas vão lá, vão chorar, vão contar, e vocês não vão ter muito o que fazer a não ser abraçar a pessoa e falar que vai ficar tudo bem, porque vocês não vão ter muitas outras ferramentas. Enquanto você não tiver a universidade em si do lado de vocês apoiando a construir isso, vai ser difícil. Bruno, eu tenho uma pergunta que é mais de curiosidade. Qual política dentro do Itaú você sente que precisou de mais mudança, de uma mudança mais radical? São todas as políticas de pessoas mesmo, né, de RH. Então, seja plano de saúde, fundo de previdência, licença maternidade, paternidade, essas políticas que tratam mais de pessoas e as dinâmicas de RH, elas estavam todas erradas, porque porque elas foram construídas na época que o banco só tinha homem, né? E aí, durante o tempo, foram largando, deixando ela de lado lá. Então, elas precisaram ser revistas tanto para incluir questões de gênero, quanto para questões de orientação sexual, identidade, etc, etc. Aí eu lembrei de um outro ponto da pergunta que você me fez há muito tempo atrás sobre qual era o futuro, você, Rafael, do que eu via de futuro. Acho que tem uma coisa muito legal que a gente tem feito a discussão agora, que é a revisão da licença paternidade. Então, a gente tem, tanto no pilar de gênero quanto no pilar de LGBT, um dos grandes issues é a licença maternidade completamente desproporcional da licença paternidade. Então, a mulher hoje no banco, ela tem de 4 a 6 meses de licença, por opção dela, né, porque o banco é uma empresa cidadã, e o homem tem de 5 a 15 dias de licença. Então, é completamente desproporcional. E aí depois a gente vira para esse cara e fala, olha, você precisa ser mais presente, cuidar do seu filho, você precisa dividir as funções do lar, etc. Mas ele ficou 15 dias com a criança e voltou a trabalhar normal, enquanto a esposa teve pelo menos um período de 6 meses. Então a gente tem feito uma discussão de, putz, não dá para falar em igualdade de gênero enquanto a gente já, na premissa, já não está falando de igualdade, né? E aí quando você vai para casais homoafetivos, fica mais disparo ainda, né?
Porque, por exemplo, num casal de lésbicas, muitas vezes uma faz a gestação e a outra vai fazer a amamentação. Quem fica 6 meses, quem fica 15 dias? Como é que você seleciona isso, né? Bom, ela fez a gestação, ela que pelo INSS, pela regra do INSS, é ela quem vai ficar os 6 meses em casa. Só que, por outro lado, quem vai amamentar é a outra mãe. E como é que ela vai amamentar se em 15 dias ela tem que voltar para o ambiente de trabalho, sabe? Então, como é que a gente começa a revisar esses modelos todos? Porque acho que essa regra foi feita num modelo muito conservador de família. Homem, mulher, 3 filhos, etc. Então, como é que a gente começa a repensar um pouco todos esses formatos? Então, acho que uma discussão muito legal que a gente tem feito, a gente ainda não chegou na resposta de qual o modelo ideal ainda, até porque tem as regras de INSS que atrapalham um pouco aqui nesse processo, mas acho que uma discussão que tem sido bastante rica, assim, de bastante aprendizado, é essa revisão da política de licença maternidade e paternidade. Uau, Bruno, eu tô um pouco surpresa. Eu vou fazer, na verdade, um comentário, não é uma pergunta necessariamente. Mas o pessoal ficou muito surpreso de 2006 ser tão, assim, tão tarde para a gente começar a falar dessas pautas, né? Vocês aí no Unibanco, no Itaú. Só que, pensando em tudo que a gente discutiu hoje, acho que a gente nunca teve uma conversa dessa dentro da nossa própria liga, sabe? Tá muito precoce ainda. Você tá falando e eu tô falando, gente, a gente precisa começar do zero, porque tem muita, não que isso seja um problema, mas é muita gente da engenharia que acaba não tendo contato, igual o pessoal da Humanas que às vezes tem coletivo, tem, né, os CAs mais críticos e tal. E eu tô surpresa de como também, apesar da gente ser moderninho, hoje em dia a gente tá muito atrasado. E se a gente for pensar, a gente como sociedade no Brasil está muito atrasado, né, gente? Olha o que está acontecendo ao nosso redor, assim. Então, às vezes a gente vive dentro da nossa bolha aqui privilegiada e acha que as coisas estão evoluindo, que as pessoas estão abrindo a cabeça, mas não estão, são só os nossos amigos que são gente legal, porque a hora que você sai um pouco desse seu entorno, as pessoas são muito, 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 muito atrasadas ainda. Então, Sim. acho que é um trabalho muito grande a ser feito, muito grande. E, Sim, Bruno, foi nossa. muito. Pode Nossa. falar, Bruno, depois eu complemento, desculpa. Não, eu só ia falar assim, nossa, só que meu microfone tava ligado, desculpa. Bruno, eu queria até falar que foi muito legal a gente ter começado o challenge com você, porque aqui hoje eu notei várias coisas que a gente tinha pensado e que, na verdade, a gente pensou errado, né? Então, ter trazido você aqui foi muito inteligente, porque você já trouxe uma visão de como a gente consegue construir isso da forma certa, né? Porque a gente estava pensando muito em como a gente ia fazer o cronograma de hoje e tal. A gente não tinha uma experiência tão vasta igual você tem, tipo, vários anos de Itaú para fazer isso. Então, eu anotei que eu estava anotando a palestra inteira, né? A conversa inteira, até, tipo, como a gente vai levar isso para as outras lideranças, né? Porque você falou, tipo, quem tá aqui tá interessado. Então, como a gente vai levar isso para quem a gente convidou e não tá aqui, mas que precisa ouvir isso, né? E complementando isso, o que você acha que é legal a gente abordar, tipo, além das histórias? Então, qual seria um primeiro tema, além, tipo, das conversas e tal, ainda naquela linha? Aí acho que vem o beabá, né? Acho que é ensinar, olha, sexo biológico, homem, mulher, intersexo, orientação sexual, gay, lésbica, bissexual, pansexual, assexual, beleza. O que é uma pessoa cisgênero, o que é uma pessoa transgênero? Qualquer teoria queer, acho que passar por esses conceitos é fundamental, porque você não consegue começar a ter uma discussão no LGBT se a pessoa não sabe nem o que é o L, o que é o B, o que é o G e o que é o T. Então, não, acho que o primeiro passo é esse beabá de conteúdo mesmo das pessoas. E acho que é super importante ter uma visão histórica também, sabe? Acho que qualquer um que vai entrar nessa discussão precisa entender da onde começou o movimento, por que o movimento surgiu, seja Stonewall lá nos Estados Unidos, como é que foi o Grupo Somos aqui no Brasil. Então, acho que ter essa visão um pouco histórica, porque a hora que a gente fala 2006 e parece chocante ser recente, mesmo os primeiros movimentos de grupo organizado LGBT, eles são ali dos anos 70, 80, né? Então, quando estava nascendo. Então, é muito recente mesmo. Assim. Então, a gente não tem uma grande história de discussão organizada
do movimento LGBT, né? Então, acho que ter essa visão histórica, por outro lado, também ajuda a entender o que a gente já conseguiu evoluir, o que mudou, o que não mudou, o que aconteceu. Então, acho que, para primeiros passos, esses são os conteúdos que deveriam ter. Para a história do movimento no Brasil, eu recomendo o livro que chama Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. O João Silvério Trevisan foi um dos fundadores do Grupo Somos. Costumamos dizer que ele é o nosso Harvard Milk aqui no Brasil. Ele que organizou e criou e é um sobrevivente, porque afinal de contas ele sobreviveu à epidemia da AIDS dos anos 80 e dos anos 90. E ele fala de um jeito muito legal das histórias, das coisas que aconteceram. Então, ele pega desde o Brasil Império, contando histórias de homossexuais que viveram durante aquele período, de pessoas trans, etc., até a parte da própria experiência dele como ativista LGBT ali no final do período da ditadura militar. E é muito rica a história dele, porque ele era afiliado aos partidos de esquerda e, neste primeiro momento, a esquerda tinha muita dificuldade de tratar de pautas de minorias. Porque o grande argumento da esquerda durante a ditadura militar era que a gente precisa discutir o que importa, que é o direito político. A gente deixa esse mimimi de vocês, a gente discute depois. Então, a questão de gênero, a questão de raça, a questão de LGBT sempre foi colocada de lado pela esquerda no começo do movimento. Então, é muito engraçado, porque ele, apesar de ser filiado a partidos de esquerda na sua origem, ele tem uma visão muito crítica de como a esquerda lida com essas pautas até hoje. Então, é uma leitura bastante agradável, é um catatal, assim, um livro gigantesco, mas que eu super recomendo para quem quer se aprofundar nesse tema. Qual o nome do livro? Você pode escrever aqui no chat, por favor? Deixa eu pegar ele aqui. Tem essa capinha. Devassos no Paraíso. Legal, obrigada. E como eu falei, ele é grande. É uma leitura para alguns dias. Me ocorreu uma outra pergunta aqui. A minha liga, ela tem pessoas muito introvertidas, né? E assim, parte dessas pessoas são negras, parte dessas pessoas são mulheres, parte dessas pessoas eu acredito que são dentro do grupo LGBT. E tipo, pra mim é muito fácil falar dessas coisas, eu sou bi, e tipo, eu falo com todo mundo, é muito tranquilo. Mas como que você acessa? Assim, a nossa liga é pequena, né? Não são 90 mil pessoas. E a gente não consegue entender de fato, assim, que tem um número considerável dentro de toda a entidade. Como que a gente faz para acessar essas pessoas? A gente teria que chegar num chat privado, mas assim, tem aquela questão da confiança também, a gente tem que estabelecer um vínculo. E assim, se forem 6 pessoas, tem mais 12 pessoas fora da entidade, da minha vida, que eu vou dar atenção. Eu tava pensando sobre isso e eu não sei se tem algum ponto. É bastante complexo, né? Porque eu sou super contra eu abordar. Você nunca vai me ver chegando e falando, olha, eu sei que você é gay, mas você não tem com quem conversar, vem conversar comigo. Porque eu acho que essa é a pior abordagem possível que você pode ter. E acho que é muito curioso que você falou das pessoas introvertidas, porque eu imagino que boa parte da elas talvez não sejam pessoas introvertidas, elas só são pessoas que foram educadas de que aquele lugar não é lugar para elas falarem. Então, talvez na vida delas, elas sejam pessoas super extrovertidas, etc., mas que elas se fecham quando elas entram nesses ambientes mais formais, porque elas são negras, porque elas são mulheres, ou porque elas são LGBTs, e ensinaram a vida inteira para elas que pessoas como vocês não falam nesse tipo de ambiente. Então, acho que talvez um trabalho, e assim, o que eu costumo fazer é, eu falo, conto as histórias, faço as apresentações e deixo todo mundo muito à vontade para que a pessoa queira, se putz, olha, gente, quem quiser conversar comigo depois, em particular, tiver alguma questão, etc. Estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Facebook, meu e-mail, enfim, deixo todos os meus canais para as pessoas e me coloco à disposição para quem quiser me procurar, vir falar comigo, etc. E me desdobro aqui para conseguir dar atenção para todo mundo que me procura, porque eu acho que no fundo tem que partir da própria pessoa. Acho que a gente não consegue criar essa chama na pessoa se não está ali dentro dela já de origem.
Tudo bem? Eu, eu queria te perguntar, nesses anos todos que você está trabalhando com isso, você já deve ter percebido ou usado algumas dessas ferramentas. E em ferramentas eu quero dizer ferramentas para eu aprender a... O humano, naturalmente, eu acho que ele quer interagir com pessoas que são parecidas com ele. Então, acho que vale para todo mundo, né? Então, o que eu posso usar para ir contra isso? Para eu ativamente fazer um esforço para não tá legal isso que eu estou fazendo, eu não estou interagindo com pessoas que são diferentes de mim. Então, quais são os mecanismos que você percebeu que ajudam nisso? Acho que esses eventos de diversidade são mais fáceis, assim, porque as pessoas estão ali para justamente falar disso, né? Então, preciso me relacionar, eu preciso ter mais contato com cultura negra, porque é uma coisa completamente longe da minha realidade. Aqui é um exemplo meu mesmo, assim, eu tenho no meu ciclo de amigos e de etc., por uma questão social, inclusive, poucas pessoas negras no meu entorno. Então, eu tinha muito pouco contato com isso. A primeira coisa que eu fiz foi Google, leitura para antirracista. Peguei uma lista de livros, comprei os livros da Djamila Ribeiro, do João Silvino, comprei todos os livros ali e fui ler, para não passar vergonha nas primeiras conversas. Né? Assim como tudo que a gente quer fazer na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Então, você quer aprender a cozinhar, a primeira coisa que você faz é comprar um livro de receita ou assistir o programa da Rita Lobo na televisão. Vale para qualquer coisa aqui. Então, se você não sou muito de ler, o YouTube tem uma vastidão de conteúdo sobre temas, seja de racismo, de LGBT, de gênero, etc. Se eduque primeiro para não... A Djamila tem até uma expressão de que acham que ela é a wiki preta, que todo mundo fica lá perguntando coisas sobre racismo para ela, simplesmente pelo fato dela ser preta. Então, acho que esse é o primeiro passo para não se quebrar. E aí você procura esses lugares, né? Então, sei lá, vai ter a semana racial, da não sei o quê. Vai na semana, conversa com as pessoas, senta ali, faz perguntas, porque nesses ambientes as pessoas estão super abertas a fazer esse diálogo de construção de pontes mesmo, né? Então, é melhor do que, sei lá, você querer ir no encontro no baile funk em Paraisópolis, por exemplo. Porque muitas vezes ali você está invadindo, a percepção que você vai dar é que você está invadindo o território, que você está tentando tratar aquilo como um zoológico humano, etc. Então, acho que tem alguns passos até você conseguir se inserir num lugar onde as pessoas são majoritariamente diferentes do que você é. Então, eu acho que esses eventos de diversidade são um bom ambiente porque está todo mundo ali para justamente criar o diálogo. Então, acho que essa seria a minha dica para você começar a fazer esse primeiro passo. E aí você acaba criando, por natureza, conexões com pessoas que são completamente diferentes de você, porque a hora que você vai com esse olhar empático, você consegue enxergar o ser humano por trás das diferenças todas. E aí o que acaba acontecendo é que você vai aumentando o seu ciclo de amigos, de pessoas, e a tecnologia hoje ajuda muito, né? Eu costumo até brincar que a pandemia me afastou dos meus amigos mais próximos, porque eu era aquelas pessoas com quem eu tinha contato, mas por outro lado eu fiquei com baita tempo livre para me conectar digitalmente com um monte de outras pessoas. Então, eu acabei fortalecendo vínculos com pessoas que normalmente na minha agenda eu não tinha tempo para elas e agora estou com todo o tempo livre do mundo. E aí você consegue criar essas conexões. Então, eu tenho feito conversas de carreira com pessoas que, enfim, eu tinha um programa de mentoria lá da semana como é que era o nome era Reaching Out ano passado, esse ano foi Semana Mais Diversa. Eu tinha um programa de mentoria de uma pessoa, um monte de gente me procurou no LinkedIn, eu comecei a fazer mentoria para um monte de gente, porque estou com muito tempo livre. E aí você acaba criando conexões, então abuse do digital, né? Que acho que também ajuda muito nessas conexões com as pessoas. E eu acho que isso é válido para qualquer evento, né? Ou qualquer grupo que você esteja querendo se inserir, né? Por exemplo, fugindo mais um pouco do tema, assim, meu avô faz bastante evento para colônia japonesa e brasileira, assim. Sempre a galera fica meio assim, meu, será que eu quero, tipo, eu gosto da cultura, tipo, eu quero entender mais, quero me inserir, mas eu não sei como, sabe? Então, ter esse momento de diálogo, assim, um lugar mais aberto. Então, os eventos tem gente ocidental, gente do país inteiro, assim. É bem interessante até para abrir, falar que isso é uma cultura aberta, né? Uma galera que está disposta a ajudar. Isso aí. Não quero atrasar a agenda de vocês aí, então. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei. Algum comentário?
Ah, eu queria, mas eu não sei do horário. É... Vocês que mandam. Tá bom, então. É... Enquanto você tava falando esse último comentário, eu tava pensando, assim, sobre uma tentativa que eu tive esses últimos tempos, esse último semestre. Aconteceu, né, aquele caso do George Floyd, e eu já acompanhava algumas empreendedoras mulheres negras, e eu fiquei super, não sei, super movimentada, sabe, internamente, por conta de toda essa discussão que já estava acontecendo em todas as minhas bolhas, e eu queria muito trazer para dentro da entidade, e eu tentei contato com várias das empreendedoras, as que eu seguia principalmente, para tentar ter um diálogo delas com o pessoal da entidade, né? Mas eu não sei, com o seu comentário, eu pensei que pode ter parecido que eu estava tratando a questão, assim, eu como, né, mulher, só que branca, tratando a coisa como um certo zoológico, não sei, eu tava parecendo um laboratório, e eu é difícil falar, né, dessas coisas, porque eu não queria estar me entendendo nessa posição. É super incômodo. Falar de privilégio é super incômodo. Completamente. E aí eu não sei, como você faz para organizar essas reflexões internamente e também depois tentar mudar essas possíveis interpretações que as pessoas vão ter sobre a forma como você está tratando, né? Tipo, eu sei que existe, por exemplo, eu faço linguística na USP, né? Então, eu sou muito curiosa para essas formas de comunicação e eu já procurei bastante sobre programação neurolinguística. E isso é uma coisa que coach usa muito, né? Então, não sei, tem algum conteúdo dessa forma para poder tratar? Olha, eu tenho um mote para mim mesmo que é seja gentil com você mesmo, sabe? Acho que apesar de precisarmos fazer essas reflexões, são reflexões bastante incômodas mesmo. É muito difícil você se enxergar como uma pessoa machista, como uma pessoa racista, como uma pessoa homofóbica, sobretudo quando você pensa que você não é, né? Então, acho que para uma mulher se enxergar machista é muito, muito, muito difícil. E a mulher é programada para ser machista, ela é criada numa sociedade machista, né? Então, são reflexões que a hora que você começa a fazer, você começa a falar e você perde a fé em você mesmo como ser humano, né? Você fala, nossa, que lixo de pessoa que eu sou, que absurdo eu pensar a respeito disso. Nossa, nem parei para pensar que essa minha pequena atitude poderia ter um impacto tão grande nessa outra pessoa e tal. Então, acho que o primeiro passo é você ter um olhar de um pouco de gentileza com você mesmo, assim, sabe? Poxa, errei na tentativa de acertar, aprendi, na próxima vez vou fazer diferente. Então, acho que não se cobre tanto preciso acertar em todas as vezes, a gente está todo mundo num processo de desconstrução e de aprendizado, e a gente vai estar nisso sempre, né? Então, você pode não ter tido o melhor approach nesse caso aí. Assim, da minha opinião, pelo relato que você me trouxe, talvez a percepção delas foi que estava todo mundo falando de racismo e você era só mais uma pessoa que queria falar de racismo no momento em que estava todo mundo falando de racismo. E agora todo mundo quer falar de racismo porque foi um cara negro morreu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil as pessoas morrem todos os dias e ninguém quer falar de racismo. E agora, só porque isso aconteceu, está todo mundo me procurando. Então, talvez o timing tenha sido um timing ruim para você procurá-las para fazer esse tipo de conversa, né? Acho que agora que já passou essa onda, talvez se você tentar um outro approach, explicando qual é o contexto, onde você está, o que está inserido, por que essa discussão é importante para você, que você quer aprender no processo junto com todo mundo na entidade onde você pertence, etc. Acho que com esse contexto fique um pouco mais fácil de criar a conexão para trazer essa conversa. E acho que, de novo, a tecnologia ajuda, mas às vezes ela atrapalha, né? Sobretudo nessas conversas em que você precisa muito de empatia, a comunicação escrita ela é super complexa para isso, porque você perde o tom, você perde o olho no olho, você perde... Então, assim, isso tudo que eu estou conversando com vocês aqui, se eu tivesse escrito num texto e mandado para vocês, cada um ia ler com a sua própria entonação, cada um ia ler com o seu próprio... E aí os seus vieses internos iam estar reverberando naquilo que eu escrevi e vira aquela grande confusão.
Quando a gente está falando aqui, não é pessoal, mas já tem um pouco mais de olho no olho, vocês veem minha cara, vocês veem minhas expressões, vocês veem como eu não paro de mexer com a mão enquanto eu estou falando, isso cria um outro tipo de conexão. Então, muitas vezes, às vezes, e aí, assim, isso, eu não estudo linguística, não tenho todo o background que você tem, mas muitas vezes, dependendo do tipo da conversa, é melhor você mandar uma mensagem simples, falando, olha, eu tenho um grupo, blá, 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 tá aqui meu contato, se você puder, me procure. Porque aí, a hora que a pessoa te liga ou você faz uma videochamada, você consegue se explicar um pouco melhor, se vê que cria o humano para humano. Porque a gente está tão acostumado na máquina que a gente nem sabe quem está quem do outro lado de verdade hoje em dia, né? Pode ser um chatbot conversando com você e você nem sabe que tem um ser humano ali do outro lado. Então, a gente já começou a desumanizar um pouco essa relação escrita. Então, acho que precisamos rehumanizar as nossas relações, que acho que isso ajude um pouco. Agora, conteúdo mesmo, eu vou ficar te devendo, porque realmente essa não é a minha área de conhecimento. Mas já deu bastante uma noção. Muito obrigada. Boa, legal. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Tem aqui umas coisas no chat também. Bom, então, acho que... Ah, desculpa, Bruno, quer falar alguma coisa? No chat todo mundo está só comemorando mesmo. Acho que é bom. Legal, então. Muito obrigada, Bruno. Agora a gente vai dar o prosseguimento com... Para votar? Isso, então. O challenge vai durar um tempo aí. Eu posso ir te atualizando por mensagem tá mesmo. Bom. Beleza. Aí eu aviso quando for a hora das apresentações. Aí você vem votar. Você também tem direito a voto. Aí você vota no melhor projeto que tiver aí, tá? Tá bom. Então, obrigada mesmo. Nossa, agregou muita coisa. Muito Até bom. Mais tarde. Tá Até mais tarde, Bruno. Tchau, tchau. Boa, gente. Nossa, eu gostei muito. Tipo, meu. Foi muito legal. Nossa, abriu muito minha cabeça. Foi muito bom. Até pela própria forma como a gente construiu o challenge, né? Então, é legal que a gente vai reaprender também a como fazer isso de outras formas. Eu achei muito legal que a gente tem várias pessoas de várias faculdades, até a Beatriz, que estuda linguística. Então, acho que isso vai ajudar bastante a gente hoje à tarde, né? A pensar como solucionar esse problema de uma forma mais humana, como o Bruno mesmo colocou, né? Fê, quer espelhar para eu poder dar uma explicadinha ou você acha melhor fazer um break agora? O que vocês estão sentindo, gente? Vocês estão com vontade de ir no banheiro, tirar um tempinho? Porque a gente ficou quase 2 horas conversando com o Bruno. O que vocês acham? Vocês querem? Mandem aqui no chat se vocês querem um break rapidinho ou se vocês querem que a gente continue já explicando o challenge certinho de hoje à tarde. E o que vocês acharam do bate-papo, gente? Quais foram as impressões? O que você achou, Cá, do bate-papo? Abriu alguma bolha? Eu gostei bastante. É que eu já devo ter falado bastante aí, né? Não sei, ele deu bastante uma visão como que funciona dentro dos bancos, né? Que esse negócio de ser bem recente, a gente começando a falar disso só agora, né? Então, acho que agregou bastante nisso. E acho que todo mundo que tá aqui já meio que vestiu o chapeuzinho do agente de mudança dentro das ligas, né? Acho que só a maneira como ele começou já me deu um soco no estômago, né? Só aquelas primeiras 2 frases eu já falei, caraca, eu nunca pensaria nisso. Boa. Acho que dá para eu espelhar aqui, Cá, para você dar uma explicada, né? E o nosso break, Fê? Vamos fazer o break rapidinho, então. Pra gente... Isso, vai espelhando aí e a gente tira o break aí. Quantos minutinhos? Vamos voltar meio-dia, gente? 15 minutinhos de break? Então, fechou.